Gálatas 1, versículo 11 diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum de outros dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer que aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé, antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Quando a gente vai falar um pouco de Paulo, a gente fica no mesmo tempo feliz, no mesmo tempo preocupado, porque ele foi um ótimo, excelente pregador, e ele pregou até para filósofo. Aqui a gente, você pregar para alguém bem, bastante conhecimento, você fica meio assustado, é difícil. Mas que o Senhor ele faz o seu trabalho, o Senhor, o Deus, o Espírito Santo, Jesus, que a gente, no nosso pensamento, na nossa concepção, muitas vezes, de vivência e até de aprendizado da palavra, a gente não entende o mistério ou o ministério que Deus tem para cada um. O apóstolo Paulo, quando você vê a carta aqui de Gálatas, Paulo a Gálatas, irmãos, ele está repreendendo um pouco ou corrigindo algo sobre os judaizantes. Eles viram que a igreja estava prosperando, e o judeu sempre foi contra a igreja. E eles queriam introduzir, então, com que as pessoas que eram batizadas que deveriam circuncidar-se. Mas quando você olha, então, para aqui os evangelhos, você tem uma noção que a igreja, ela era praticamente judia, mesmo que era nascido já de Jesus. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus pega, vamos dizer assim, manda os 12 apóstolos primeiro evangelizar, o que ele diz? Ele fala que vai aqueles da casa de Israel. Ele mandou ir primeiro aos judeus, ao povo que era da própria nação. Quando ele manda os 70, novamente ele avisa isso. E quando o Senhor Jesus, então, profere a sua palavra sobre o ide, o Senhor manda aí, então, todas as nações. Só que, muitas vezes, a gente não entende o ministério, ou o mistério do Evangelho da igreja, ela foi se revelando aos poucos. O Senhor Jesus não chegou lá ou melhor, Deus não chegou lá para Moisés e falou assim, eu vou abrir a igreja. Essa igreja vai ser para todo mundo. Não, o Senhor chamou primeiro um povo. E essa revelação foi acontecendo aos poucos, até chegar a nós hoje. Mas neste exato momento, o que acontece? O Senhor, a igreja já estava constituída, os atos dos apóstolos já estavam acontecendo, só que tinha um problema. A igreja ainda estava focada lá em Jerusalém, pregando para o povo judeu. Tinha alguns
que convertiam, né? Tinha alguns casos de pessoas que se converteram, que nem Cornélio era um deles, mas ainda a igreja continuava muito forte no judaísmo, a tal ponto que apóstolo Paulo, depois de convertido, há algum tempo, sobe lá para Jerusalém e encontra Pedro fazendo distinção entre aqueles que eram, né, judeus e aqueles que não eram. Então, era muito forte essa concepção. Então, quando você olha isso, e aí vem na minha mente, por exemplo, que nós, como homens, somos tardios em entender a palavra do Senhor. Nós somos tardios em compreender o ministério que Deus tem para a sua igreja. Muitas vezes nós queremos ficar, talvez, aqui em 4 paredes, só pregando o evangelho, só para aqueles que vêm aqui dentro da igreja. Mas muitas vezes Deus quer que você faça o quê? Expanda, que você saia das 4 paredes. Que a gente pregue o evangelho não só aqui na nossa igreja, mas pregue o evangelho para os seus vizinhos, para os seus amigos, enfim, abra o leque. Então a gente precisa entender que, segundo essa palavra que nós estamos lendo, o Senhor Jesus, ele queria, sempre foi o objetivo de pregar para todo mundo. A salvação não é só para um povo, é para todo mundo. O Senhor veio para todos nós, para você, veio para mim, né? Então, esse foi o objetivo. E aqui nós começamos então a ver, eu quero falar um pouco sobre o que aconteceu com o início, né? Como que aconteceu aqui com o apóstolo Paulo. O que aconteceu com ele é que ele foi criado, então, era uma pessoa muito rígida na sua religião. E não tinha nada a ver com o apóstolo. Tão pouco, ele acho que conhecia bem a razão por que Jesus estava ali. Então, ele perseguia o povo de Deus. Irmãos, novamente vem o nosso entendimento que Deus faz a sua obra. Parece que Jesus está falando assim, olha para mim, para você, fala assim, o que você está se achando? Eu não dependo de você para fazer a obra. Eu não dependo de uma pessoa em si ou do nosso conhecimento exatamente. Deus depende dele. Ele faz do jeito dele, da forma que ele quer. É Deus que faz tudo. Quando a gente começa a entender que Deus trabalhou no seu coração, no caso de Paulo, desde o ventre da sua mãe, irmãos, iniciando esse ministério na vida dele, ensinando ele de tal forma na lei que ele ficou especialista em lei, melhor do que todos da sua época. E Deus, né, deixou que vamos dizer assim, a humanidade desse homem continuasse trabalhando da forma que ele achava que era. Por isso, irmãos, que quando eu vejo uma pessoa, né, trabalhando no reino, né, ou lá fora, muitas vezes Deus puxa alguém lá de fora, que não tem nada a ver conosco, e acaba vindo aqui e trazendo uma grande obra. Deus arrasta pessoas da onde ele está, não importa. O apóstolo Paulo aqui, aconteceu isso. Ele foi arrastado, ele foi tirado do meio do seu povo, ele foi tirado de uma religião, irmãos, que era muito ferrenha, muito dura de obedecer, mas que ele era, né, uma pessoa que sabia o que estava fazendo na sua religião, no seu ponto de vista. E ele veio então para fazer a diferença. Deus tirou este homem sem conhecimento praticamente do que Jesus era, mas que falou com ele diretamente. Irmãos, eu vejo novamente que Jesus precisa dele falar conosco. Quando eu começo, né, quando eu for orar, quando eu vou buscar, eu devo fazer, Senhor, o Senhor conhece o que o Senhor precisa fazer em mim. O Senhor sabe que o Senhor precisa mudar em mim. Me muda, me transforma, me faz um check-up, uma mudança. Talvez Deus precisa vir de noite na sua mente. Deus talvez precisa vir, né, nas suas orações e começar a fazer igual o apóstolo Paulo aconteceu com ele, né? Então, irmãos, o Senhor arrancou ele da onde ele estava, com toda aquela crença, aquela religiosidade. Talvez, irmãos, nós como cristãos estamos dentro da igreja e somos só religiosos. Nós não somos ainda ferrenho defensor do evangelho ou que prega o evangelho. Nós precisamos talvez ser, né, atacado por Jesus, como foi o caso de Paulo.
ele foi atacado, ele estava andando, ele estava indo para perseguir os cristãos, e Jesus vem, vamos dizer assim, ao meio-dia, e ele cai por terra, e aí muda totalmente a sua vida. Então, se a gente está dentro da igreja, e muitas vezes a gente acha que a gente é o mais puro, o mais santo, faço tudo certinho. Esses dias eu estava comentando, parece que quando você faz tudo certinho, aí que está tudo errado. Então, a gente tem que fazer o jeito de Cristo, o jeito que o Espírito Santo toca. Ou talvez você está precisando da gente ouvir o Espírito. Na sua conversão, um crente. Então, o Senhor, ele veio e no seu ataque a Paulo, ele se converteu. A conversão de Paulo revela os estágios da obra de Deus na vida do homem. Eleito pela vontade de Deus. Deus escolheu antes mesmo que ele pudesse fazer qualquer coisa ou má. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou. Nações te dei por profeta, Jeremias 1:5. Então o Senhor separou Paulo desde o ventre da sua mãe. Chamado pela graça. O chamado aconteceu no momento oportuno de Deus, não por merecimento de Saulo. Ele me chamou pela sua graça, foi pela graça do Senhor que me chamou. Salvo por Jesus. A salvação é a revelação de Cristo no interior do homem, para revelar seu Filho a mim, para que pregasse entre os gentios. Ainda uma referência diz assim: ele disse-me, vai, porque hei de enviar aos gentios de longe. Atos 22:21. Mas então, o que o Senhor fez com Paulo, ele foi algo que nós devemos pensar que isso era para nós, é para você e para mim. Os gentios não tinham direito naquela época em questão de judaísmo, mas o Senhor aprove fazer isso com Paulo. Salvo para a glória de Deus. O objetivo final da transformação de um pecador é que Deus seja glorificado. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Então, irmãos, tudo isso é algo que o Senhor faz para a glória dele. Então, tudo que Deus está fazendo na sua vida, se Deus te dá uma cura, se Deus te dá uma bênção, se Deus te usa, é para a glória dele. Depois de sua conversão, um pregador. A transformação de Paulo foi seguida por um período de preparação e discipulado divino. Ele foi para a Arábia. Nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia. Então ele teve 3 anos lá no deserto. Muitas vezes nós aceitamos Jesus, já queremos ir pregando, mas precisa se preparar, precisa ter uma comunhão com o Senhor, precisa entender o propósito. Muitas vezes a gente quer as coisas, mas você não entende o propósito. Talvez Deus está mandando a gente ser um zelador da igreja e já quer sair pregando por aí. Então tem que ter um propósito. Qual é o propósito da sua vida? O que Deus tem com você? Apóstolo Paulo, Deus usou ele, Então Deus falou com ele, mas primeiro ele foi se preparar. Primeiro ele caiu, Depois ele foi curado, porque ele ficou cego. Aí, depois dessa cegueira, já no momento ele já começou a falar alguma coisa de Jesus e chega perto dos discípulos, o discípulo foge, perseguidor. Aí tiveram que tirar ele até num balaio, escondido, e desceu lá por uma janela e ele fugiu. Foi embora e ficou lá, orando, chorando, entendendo o que Jesus queria com ele. Porque muitas vezes nós não temos essa noção. Então, depois que ele volta, então, ele foi para as regiões da Síria, isso é isso. Ele subiu a Jerusalém 3 anos depois. Então ele voltou, ele voltou para Damasco primeiro. Paulo retorna ao lugar onde sua perseguição deveria ter começado. Mas agora, como testemunha, eu voltei outra vez a Damasco. Ele está falando. A referência adicional, logo na sinagoga, pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Atos 9:20. Ele subiu daí para Jerusalém 3 anos depois. E a graça produz unidade. Paulo busca comunhão com os pilares da igreja. Depois de passar de 3 anos, subi a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Aqui que ele contrasta o judaísmo ali. Ele começa a demonstrar sinais que a palavra dele era para os gentios.
chegando a Jerusalém, procurava juntar-se com os apóstolos. 9:26. Ele foi para as regiões da Síria e Cilícia. Depois, Paulo volta para a sua terra, Tarsis, e ficava na Cilícia para pregar aos seus. Depois foi para parte da Síria e da Cilícia. Sabendo, os irmãos conduziram até Cesareia e envolveram a Tarsis, ou enviaram a Tarsis, aqui no caso que ele ficou lá algum tempo. Mas o que quer dizermos? Ele está aqui ministrando, para os Gálatas, que o ministério dele não teve a ver diretamente com os apóstolos, porque ele foi ensinado à parte, mas que ele veio pregando. Então aqui ele está se declarando que ele era um apóstolo também, que ele pode pregar a palavra, porque tinha muitos judaizantes ali querendo entrar em contraposição contra ele, dizer que ele nem apóstolo era. Mas ele o que? Ele fez, ele está, vamos dizer assim, escrevendo algo para favorecer a ele na pregação do Evangelho, para mostrar para aquelas pessoas que eles deviam abandonar de vez nessa questão de judaísmo e seguir a Cristo. É isso que nós devemos fazer. Irmãos, a mudança de Paulo, já concluindo, é tão radical que as igrejas que nem conheciam pessoalmente glorificavam a Deus por ele. A graça transformou o lobo em pastor. Que essa mensagem da graça nos transforme e nos envie, nos envie hoje. Nós precisamos entendermos que Paulo, de perseguidor, ele começou a pregador, voltou a ser pregador, ou foi transformado em pregador. Então, o que acontece com cada um de nós? Eu acredito que a igreja, nos nossos tempos, está precisando disso. Está precisando de um pouco de retiro. O que é retiro? É se isolar um pouco na sua vida pessoal. Quer dizer, ir orar, ir clamar, ir chorar nos pés do Senhor, participar daqueles cultos que precisa de bastante oração, precisa de jejuar, de consagrar, de ter um momento com Deus, para daí começar a pedir para o Senhor o que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor precisa de mim. O apóstolo Paulo, o que aconteceu com ele foi isso. Ele ficou algum tempo parado, orando, aprendendo do Senhor, e aí ele veio novamente. Só para a gente ter noção, tudo que nós fazemos na igreja tem a ver com o apóstolo Paulo. A Santa Ceia, por exemplo, foi ele que arrumou, que organizou a Santa Ceia. A Santa Ceia não era daquela forma. Então, a maioria, os dons espirituais, por exemplo, foi ele que organizou. Antes todo mundo falava línguas estranhas, e profetizava na igreja inteira e não tinha uma ordem. E ele organizou, administrou. Irmãos, tudo que nós temos na igreja hoje tem a ver com o apóstolo Paulo. Então Deus resgatou este homem lá onde ele estava, sendo uma pessoa má, uma pessoa maligna, mas Deus trouxe transformação e mudou ele. Então, quando a gente olha para nós ou para mim, você tem que pensar nisso. Irmãos, talvez você se sente, vamos dizer assim, eu mesmo, muitas vezes me sinto fraco, falho, me sinto que não tenho condições de fazer nada, não tenho condições de pregar a palavra direito, não sei, tem um monte de coisa que a gente se julga. Mas o que está faltando é entender que é Jesus que faz. Se Ele quer, irmãos, Ele vai te levar. Se Ele quiser, Ele vai te levar. Ele vai mandar. Pode ser que tenha alguém aqui que vai pegar nas Arábias, que nem Paulo foi. Paulo foi lá isolado, mas talvez você vá lá pregar. Nós não sabemos. Irmãos, Deus pode fazer isso. Deus pode levantar. O que está precisando, o que é se voltar para si mesmo e buscar o Senhor. Todos que tiveram um encontro com Deus, primeiro, que antes desse encontro, eles tiveram os 40 dias. Moisés teve 40 dias, depois mais 40, 80 dias. Jesus teve 40 dias. Apóstolo Paulo teve aqui os seus 3 anos. E assim foi. Cada um teve o seu momento. Então eu preciso entender este momento. Se o teu ministério não está bem, se a tua vida espiritual não está bem, talvez você não está tendo esse tal entendimento. O que está precisando? Orar, se posicionar. Jesus, estou aqui, fala comigo. O Senhor falou, o Senhor falou com todos esses homens,
Fala comigo, me mostra o caminho. Eu preciso entender. Glória. Né? Ainda finalizando, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que outrora nos perseguia, anuncia agora a fé que antes destruía. O perseguidor, a pregador, nos ensina que a graça de Deus é soberana. Ela nos separa desde o ventre, nos chama no caminho e nos prepara no deserto. Glória a Deus. Para sermos instrumentos de sua glória. Que hoje, ao olharmos para Paulo, possamos glorificar a Deus pela obra que Ele também deseja fazer em nós. Talvez eu preciso entendermos que eu não sou melhor que Paulo. Eu não sou melhor que os apóstolos, que não estavam ali, talvez não entendia nada. A irmã Marisa leu, né? Jesus falava que ia morrer, ia ressuscitar, e eles não entenderam nada. Talvez eu estou na igreja, mas não estou entendendo nada. Eu estou aqui porque é gostoso estar, né? Porque é bom, porque meu pai é crente, minha mãe é crente, minha esposa é crente, que não sei o quê. Mas eu não entendi. Jesus não me chamou só para ficar quieto. Deus não me chamou, irmão, só para cantar um pouco. Deus não chamou só para pregar um pouco. Deus não chamou, irmão, só para dar um testemunho. Deus me chamou só para ficar sentado no banco. Deus me chamou para uma obra maior, para um ministério maior. Imagina, irmãos, Paulo achou que iria conquistar a sua nação de volta. Mas Jesus falou assim: eu não quero. É muito pouco isso aí. Eu quero mandar para as nações. Eu quero mandar fazer algo diferente, maior que você. Irmãos, o evangelho é melhor e maior do que eu. É maior do que as minhas convicções, muitas vezes. Deus quer nos transformar. Deus quer mudar você. Irmãos, muitas vezes nós estamos só querendo viver bem. Eu não sei porque eu tenho essa questão, talvez que eu vou pegar e falo isso. Né? Só quer viver bem, só quer viver na boemia. Deus quer mais de você. Deus quer que, se eu canto, eu vou cantar para valer. Se eu prego, eu pregar para valer. Irmão, se eu vou anunciar o evangelho, é para valer. Não é para ficar pela metade. Irmãos, Deus quer algo maior da gente. Apóstolo Paulo, ele foi isso. Irmãos, Deus pegou esse homem, né? Pegou alguém lá atrás da malhada. Quem era? Davi. Era pastor de ovelha. Transformou o quê? Em um rei. Glória a Deus. Irmãos, os vários profetas estavam lá cultivando a terra. E de repente aparece alguém lá e fala: você vai ser missionário, você vai ser um profeta. E arrasta eles e leva. Irmãos, eu não sou de mim mesmo. Você não é de você mesmo, você não se manda. Nós somos de Cristo. E isso, irmãos, tem a ver com tudo que a gente faz, com o nosso ministério, com o que eu prego, com o que eu anuncio. E muitas vezes eu fico pensando: é desta forma. Irmãos, a minha mente é pequena. O meu entendimento é pequeno por tão grande que é o Senhor. Vamos ficar de pé. Essa palavra o Senhor tem nos dado. É só o início desse livro, dessa carta de Paulo. É só o início. Irmãos, porque tem mais. Aleluia, Deus. Não fique. Irmãos, apóstolo Paulo era ligado à religiosidade. Quer dizer, a vivência cotidiana fica só naquilo. Só queria aquele negócio para ele. Irmãos, aquelas mesmices, muitas vezes a gente está nisso, mas Deus quer mais. Tem gente aqui que está querendo parar, tem gente que quer se aposentar, né? Quer parar de fazer as coisas. Irmãos, na minha concepção, a gente nunca para. Ninguém pode parar de ser crente, ninguém pode parar de orar. Se você está querendo voltar para trás, quer desistir da fé, você está querendo o quê? Ir para o inferno, é isso? Não tem parada, irmãos. Para crente, não tem parada. O Espírito Santo está falando assim aqui, ó: não adianta você parar, porque você vai atrofiar, você vai ficar maligno. É isso que a Bíblia fala. Você quer realmente viver na carne? Não pare, não olhe para trás, isso não presta. Irmãos, o mundo não presta, as coisas que tem aí não presta. Tudo que é guloseimas, irmãos, do mundo não presta. Olha para Cristo, levanta a tua cabeça e fala assim: não, eu vou ser o que o Senhor Jesus quer. Ou porque o Senhor me chamou. O que o Senhor me chamou, Jesus? Fala para mim, Ele vai te falar. Ele vai
Talvez ele vai te derrubar para o chão por enquanto. Aí você vai levantar depois, né? E vai começar a aprender aos poucos. Muitas vezes a gente precisa cair um pouco, e daí começar a gatinhar tudo de volta. E aí vem aprendendo, igual o apóstolo Paulo, depois de 3 anos, lá na Antioquia, né? Eles oraram para eles, ele e Barnabé, né? E aí mandaram para evangelizar o mundo. Mandaram, o Senhor quer te mandar, o Senhor quer te enviar, o Senhor quer nos enviar. Então não fique parado, não pare de orar, não pare de clamar. Amém? Nós vamos estar orando neste momento. E se tem alguém aqui que o seu ministério não está bom, você não está contente, fala, eu não estou feliz com o meu ministério, as coisas não estão fluindo, eu quero mais, eu quero que Deus me fale alguma coisa. Vem aqui na frente, nós vamos estar orando, o pastor vai estar orando, os pastores vão estar orando para você, e Deus vai estar mudando algo na sua vida. Sai do seu campo, né? Sai da sua comodidade, porque a gente fica muito quieto e quer ficar esperando, parece que caiu um raio do céu. Sabe qual é o raio? A tua decisão. A minha decisão de servir o Senhor de verdade. Sai do seu lugar, vem aqui, peça oração, fala: Senhor, eu quero uma mudança, eu quero uma transformação, eu quero fazer algo que realmente aconteça. Aleluia. Irmãos, isso demanda o quê? Submissão à vontade do Senhor. Nós vamos estar orando. Se você quer essa oração, sai do seu lugar, vem aqui receber essa bênção.